Junho de 1944. O Terceiro Reich está em guerra há 5 anos. No leste, o Exército Vermelho avança sem parar após Kursk. No Mediterrâneo, os aliados expulsaram os alemães do norte da África e desembarcaram na Itália. E no Canal da Mancha, a maior força de invasão que a história já conheceu se prepara para atravessar. Um elemento central pelo qual o desembarque na Normandia não foi uma tarefa fácil foi exatamente este: os soldados alemães estacionados nos 15 ninhos de resistência-chave ao longo da costa da Normandia. Armados com metralhadoras MG-42, conhecidas por sua cadência de até 1.500 tiros por minuto, esses defensores resistiram em suas posições e abriram fogo incessantemente contra os soldados que tentavam abrir caminho pela areia. O que os aliados haviam planejado como uma operação coordenada com o menor número possível de baixas acabou se tornando, em vários setores, um banho de sangue que tingiu de vermelho a água e a areia da praia. Esquadrões e pelotões inteiros foram abatidos nos segundos seguintes à exposição ao saírem das rampas. Soldados presos pelas ondas que lhes chegavam até o peito lutavam para se proteger sob o peso de 30 quilos de equipamento, enquanto o fogo cruzado das metralhadoras varria a praia de ponta a ponta. Muitos não conseguiram dar 10 passos. A fortaleza que ninguém terminou. 200 milhões de toneladas de concreto armado. Um muro que nos noticiários de propaganda era apresentado como uma barreira intransponível que se estendia por 2.700 quilômetros, da fronteira espanhola até o Ártico norueguês. Assim era o Muro do Atlântico nas telas dos cinemas alemães e nos comunicados do Ministério da Propaganda de Goebbels. No terreno, era algo completamente diferente. A ordem para construí-lo chegou em 23 de março de 1942, por meio da Diretiva número 40, na qual Hitler exigia a criação de uma linha defensiva contínua ao longo de toda a costa atlântica. A escala do projeto era faraônica no papel. 15 mil postos de artilharia, guarnecidos por 300 mil homens, conectados por uma rede de bunkers, casamatas, túneis subterrâneos, baterias costeiras e campos minados que deveriam transformar cada praia em uma tumba para qualquer força invasora. A organização Todt, o braço de engenharia civil e militar do Reich, entrou imediatamente em ação. Nos noticiários da UEFA, as imagens mostravam colunas intermináveis de caminhões, guindastes levantando blocos de concreto e soldados com aparência marcial vigiando horizontes vazios. O que não mostravam era o que os engenheiros sabiam sobre o terreno: que o concreto disponível não era suficiente para o que Hitler havia prometido, que a mão de obra forçada produzia trabalho de baixa qualidade e que os portos estratégicos consumiam a maior parte dos recursos, deixando as praias em um estado permanente de déficit. Quando o marechal de campo Erwin Rommel assumiu o comando do Grupo de Exércitos B em novembro de 1943 e começou suas inspeções, o que encontrou o deixou consternado. Em seu diário, escreveu que as posições eram uma mistura aleatória de bunkers sólidos e valas meio cavadas, com guarnições formadas por homens que passavam meses sem munição suficiente para praticar tiros. Cherbourg, Boulogne e Le Havre tinham casamatas de vários metros de espessura com artilharia pesada bem protegida. Mas os trechos de praia entre eles, áreas de areia consideradas improváveis para um desembarque grande porque não estavam próximas a nenhum porto, eram terra de ninguém. Alguns ninhos de metralhadora sem cobertura, obstáculos espalhados na água e batalhões estáticos cuja missão real era morrer no local. A contradição mais absurda do projeto estava na distribuição do concreto. Hitler havia ordenado que os portos de submarinos em Brest, Lorient, Saint-Nazaire e La Rochelle tivessem paredes de até 7 metros de espessura, suficientes para absorver bombas de maior calibre disponíveis.
Ele justificou isso como um investimento estratégico. Uma nova geração de U-Boots, os chamados Tipo 21, iria mudar o equilíbrio naval do Atlântico e precisava ser protegida. Enquanto isso, as defesas costeiras da Normandia recebiam os materiais restantes. Em janeiro de 1944, quando Rommel acelerou a construção sob sua supervisão direta, o próprio Anthony Beevor, em sua obra de referência Dia D, A Batalha da Normandia, cita que em alguns setores a construção estava com apenas 18% do planejado. Os engenheiros responsáveis sabiam disso, arquivavam e permaneciam em silêncio. A organização Todd dependia em grande parte de trabalho forçado, prisioneiros de guerra soviéticos, trabalhadores franceses requisitados, trabalhadores trazidos dos países ocupados. A qualidade era extremamente desigual. Em alguns setores, as paredes dos bunkers podiam absorver projéteis navais de calibre médio. Em outros, o concreto era tão poroso que os oficiais de engenharia se recusavam a carimbá-lo com sua aprovação. Os próprios homens que iriam lutar dessas posições sabiam disso. Vários deles escreveram sobre isso em cartas que suas famílias guardaram por décadas. Rommel não perdeu tempo em lamentações. Desde janeiro de 1944, percorreu a costa quase sem descanso, levantando-se às 5 da manhã, tomando café da manhã com o tenente-general Hans Speidel, seu chefe do Estado-Maior, e embarcando em seu carro oficial para horas de inspeções. Os resultados desse esforço eram concretos e mensuráveis. Em janeiro de 1944, havia 1,7 milhão de minas na costa oeste da França. Em junho, superavam 6,5 milhões. Milhões de obstáculos foram instalados nas praias. Elementos C de aço, trilhistas de ferro soldado cobertas com minas Tellermine impermeáveis, postes de madeira de 6 metros em campos de planadores, que os soldados alemães apelidaram ironicamente de aspargos de Rommel. Nas posições onde faltava artilharia moderna, os engenheiros desmontaram torres de tanques franceses capturados em 1940 e as embutiram em blocos de concreto, criando ninhos de fogo fixo que seus próprios homens chamaram de Tobruks, em referência às batalhas do norte da África. Era uma engenhosidade nascida da escassez, não da abundância. E começou suas inspeções, o que encontrou o deixou consternado. Em seu diário, escreveu que as posições eram uma mistura aleatória de bunkers sólidos e valas meio cavadas, com guarnições formadas por homens que passavam meses sem munição suficiente para praticar tiros. Cherbourg, Boulogne e Le Havre tinham casamatas de vários metros de espessura com artilharia pesada bem protegida. Mas os trechos de praia entre eles, áreas de areia consideradas improváveis para um desembarque grande porque não estavam próximas a nenhum porto, eram terra de ninguém. Alguns ninhos de metralhadora sem cobertura, obstáculos espalhados na água e batalhões estáticos cuja missão real era morrer no local. A contradição mais absurda do projeto estava na distribuição do concreto. Hitler havia ordenado que os portos de submarinos em Brest, Lorient, Saint-Nazaire e La Rochelle tivessem paredes de até 7 metros de espessura, suficientes para absorver bombas de maior calibre disponíveis. Ele justificou isso como um investimento estratégico. Uma nova geração de U-Boots, os chamados Tipo 21, iria mudar o equilíbrio naval do Atlântico e precisava ser protegida. Enquanto isso, as defesas costeiras. Os homens que esperavam a vida dos soldados alemães na Normandia durante a primavera de 1944 tinham uma textura paradoxal. A rotina esmagadora da guarnição misturada com uma ansiedade que crescia semana após semana como a grama entre o concreto. Para os homens que vinham da frente oriental, a França era quase um privilégio incompreensível. As temperaturas no norte da África haviam chegado a 50 graus. Na Rússia, a 30 abaixo de zero, com vento. Os invernos soviéticos matavam homens por congelamento antes que o inimigo aparecesse. Nas aldeias normandas da primavera de 1944, os mercados ofereciam queijo fresco, calvados, cidra e maçãs. Os camponeses, resignados a 4 anos de ocupação, tratavam os soldados com uma cordialidade cansada, quase civilizada, comparada à hostilidade aberta das aldeias ucranianas ou ao terror da guerra total que devorava o leste.
Não poucos desses homens reconheceram anos depois que a Normandia lhes parecia um destino quase invejável. Essa percepção os tornava menos vigilantes do que deveriam ser. A composição das forças alemãs no setor normando na primavera de 1944 era radicalmente heterogênea, e essa heterogeneidade era uma fraqueza que os comandos discutiam apenas em privado. As divisões de campo veteranas, unidades com experiência acumulada em múltiplas frentes, com suboficiais que haviam passado anos em combate e com artilharia móvel própria, eram a minoria. A maioria das 36 divisões de infantaria destacadas na França eram unidades estáticas, concebidas para defender posições fixas e sem capacidade de reagir a um ataque em movimento. Nessas unidades abundavam veteranos com ferimentos que os desqualificavam para a frente oriental, homens com pulmões danificados por gás, com membros amputados que usavam próteses, com lesões na coluna que os tornavam incapazes de marchar mais de 10 quilômetros, e junto a eles, recrutas de 16 e 17 anos sem qualquer experiência. O exército chamava essas formações, com fria burocracia, de batalhões de estômago e ouvido. Homens com úlceras, problemas digestivos crônicos ou surdez parcial eram agrupados em unidades separadas porque suas condições físicas os tornavam inadequados para servir ao lado de tropas saudáveis. Alguns desses batalhões eram formados quase integralmente por pacientes com dietas especiais ou aparelhos auditivos que dependiam de baterias entregues de forma irregular. Havia também um fator de fragilidade que os oficiais alemães discutiam apenas nos círculos mais reservados: a lealdade incerta de uma parte significativa dos homens sob seu comando. O exército alemão na França, em 1944, não era formado exclusivamente por alemães. Incluía Volksdeutsche, homens de ascendência germânica nascidos na Polônia, Romênia, Iugoslávia, países bálticos e União Soviética, junto com recrutas forçados vindos da Alsácia, Lorena e Luxemburgo, territórios anexados ao Reich em 1940 e 1942. Muitos desses homens mal dominavam o alemão. Vários diziam compreendê-lo, mas respondiam em francês ou polonês quando o estresse tornava difícil o esforço cognitivo de operar em uma língua que não era a sua. Nas unidades com alta proporção de pessoal de origem não alemã, os suboficiais observavam com atenção especial qualquer sinal de desafeição. Não era paranoia. Antes do desembarque, vários soldados de origem polonesa e tcheca integrados nas unidades da Wehrmacht haviam desertado para se juntar à resistência francesa. Os comandos sabiam disso, registravam em seus relatórios internos e arquivavam. Existia também o grupo que os alemães chamavam de Ostlegionen, ou Osttruppen, unidades formadas por ex-prisioneiros de guerra soviéticos que escolheram vestir o uniforme alemão, seja por convicção anticomunista, seja simplesmente para escapar dos campos de prisioneiros onde a mortalidade era devastadora. Esses batalhões, armênios, georgianos, azeris, cazaques, ucranianos, estavam equipados com armamento capturado de diferentes origens e tinham um valor de combate que seus próprios comandos alemães classificavam como marginal. No 84º Corpo da 84º, que defendia o setor da Normandia, esses batalhões do leste representavam aproximadamente 1/6 do total de efetivos. Eram homens que, em muitos casos, não entendiam por que lutavam em um país estrangeiro sob uma bandeira que não era a deles, contra um inimigo que, em alguns casos, poderia oferecer-lhes liberdade como condição de rendição. Radicalmente heterogênea, e essa heterogeneidade era uma fraqueza que os comandos discutiam apenas em privado. As divisões de campo veteranas, unidades com experiência acumulada em múltiplas frentes, com suboficiais que haviam passado anos em combate e com artilharia móvel própria, eram a minoria. A maioria das 36 divisões de infantaria destacadas na França eram unidades estáticas, concebidas para defender posições fixas e sem capacidade de reagir a um ataque em movimento. Nessas unidades abundavam veteranos com ferimentos que os desqualificavam para a frente oriental, homens com pulmões danificados por gás, com membros amputados que usavam próteses, com lesões na coluna que os tornavam incapazes de marchar mais de 10 quilômetros, e junto a eles, recrutas de 16 e 17 anos sem qualquer experiência.
O exército chamava essas formações, com fria burocracia, de batalhões de estômago e ouvido. Homens com úlceras, problemas digestivos crônicos ou surdez parcial eram agrupados em unidades separadas porque suas condições físicas os tornavam inadequados para servir ao lado de tropas saudáveis. Alguns desses batalhões eram formados quase integralmente por pacientes com dietas especiais ou aparelhos auditivos que dependiam de baterias entregues de forma irregular. Havia também um fator de fragilidade que os oficiais alemães discutiam apenas nos círculos mais reservados: a lealdade incerta de uma parte significativa dos homens sob seu comando. O exército alemão na França, em 1944, não era formado exclusivamente por alemães. Incluía Volksdeutsche, homens de ascendência germânica nascidos na Polônia, Romênia, Iugoslávia, países bálticos e União Soviética. Junto com recrutas forçados vindos da Alsácia, Lorena e Luxemburgo, territórios anexados ao Reich em 1940 e 1942. Muitos desses homens mal dominavam o alemão. Vários diziam compreendê-lo, mas respondiam em francês ou polonês quando o estresse tornava difícil o esforço cognitivo de operar em uma língua que não era a sua. Nas unidades com alta proporção de pessoal de origem não alemã, os suboficiais observavam com atenção especial qualquer sinal de desafeição. Não era paranoia. Antes do desembarque, vários soldados de origem polonesa e tcheca integrados nas unidades da Wehrmacht haviam desertado para se juntar à resistência francesa. Os comandos sabiam disso, registravam em seus relatórios internos e arquivavam. Existia também o grupo que os alemães chamavam de Ostlegionen, ou Osttruppen, unidades formadas por ex-prisioneiros de guerra soviéticos que escolheram vestir o uniforme alemão, seja por convicção anticomunista, seja simplesmente para escapar dos campos de prisioneiros onde a mortalidade era devastadora. Esses batalhões, armênios, georgianos, azeris, cazaques, ucranianos, estavam equipados com armamento capturado de diferentes origens e tinham um valor de combate que seus próprios comandos alemães classificavam como marginal. No 84º Corpo da 84º, que defendia o setor da Normandia, esses batalhões do leste representavam aproximadamente 1/6 do total de efetivos. Eram homens que, em muitos casos, não entendiam por que lutavam em um país estrangeiro sob uma bandeira que não era a deles, contra um inimigo que, em alguns casos, poderia oferecer-lhes liberdade como condição de rendição. Politicamente heterogênea, e essa heterogeneidade era uma fraqueza que os comandos discutiam apenas em privado. As divisões de campo veteranas, unidades com experiência acumulada em múltiplas frentes, com suboficiais que haviam passado anos em combate e com artilharia móvel própria, eram a minoria. A maioria das 36 divisões de infantaria destacadas na França eram unidades estáticas, concebidas para defender posições fixas e sem capacidade de reagir a um ataque em movimento. Nessas unidades abundavam veteranos com ferimentos que os desqualificavam para a frente oriental. Homens com pulmões danificados por gás, com membros amputados que usavam próteses, com lesões na coluna que os tornavam incapazes de marchar mais de 10 quilômetros. E junto a eles, recrutas de 16 e 17 anos sem qualquer experiência. O exército chamava essas formações, com fria burocracia, de batalhões de estômago e ouvido. Homens com úlceras, problemas digestivos crônicos ou surdez parcial eram agrupados em unidades separadas porque suas condições físicas os tornavam inadequados para servir ao lado de tropas saudáveis. Alguns desses batalhões eram formados quase integralmente por pacientes com dietas especiais ou aparelhos auditivos que dependiam de baterias entregues de forma irregular. Havia também um fator de fragilidade que os oficiais alemães discutiam apenas nos círculos mais reservados: a lealdade incerta de uma parte significativa dos homens sob seu comando. O exército alemão na França, em 1944, não era formado exclusivamente por alemães. Incluía Volksdeutsche, homens de ascendência germânica nascidos na Polônia, Romênia, Iugoslávia, países bálticos e União Soviética.
Junto com recrutas forçados vindos da Alsácia, Lorena e Luxemburgo, territórios anexados ao Reich em 1940 e 1942. Muitos desses homens mal dominavam o alemão. Vários diziam compreendê-lo, mas respondiam em francês ou polonês quando o estresse tornava difícil o esforço cognitivo de operar em uma língua que não era a sua. Nas unidades com alta proporção de pessoal de origem não alemã, os suboficiais observavam com atenção especial qualquer sinal de desafeição. Não era paranoia. Antes do desembarque, vários soldados de origem polonesa e tcheca integrados nas unidades da Wehrmacht haviam desertado para se juntar à resistência francesa. Os comandos sabiam disso, registravam em seus relatórios internos e arquivavam. Existia também o grupo que os alemães chamavam de Ostlegionen, ou Osttruppen, unidades formadas por ex-prisioneiros de guerra soviéticos que escolheram vestir o uniforme alemão, seja por convicção anticomunista, seja simplesmente para escapar dos campos de prisioneiros onde a mortalidade era devastadora. Esses batalhões, armênios, georgianos, azeris, cazaques, ucranianos, estavam equipados com armamento capturado de diferentes origens e tinham um valor de combate que seus próprios comandos alemães classificavam como marginal. No 84º Corpo da 84º, que defendia o setor da Normandia, esses batalhões do leste representavam aproximadamente 1/6 do total de efetivos. Eram homens que, em muitos casos, não entendiam por que lutavam em um país estrangeiro sob uma bandeira que não era a deles, contra um inimigo que, em alguns casos, poderia oferecer-lhes liberdade como condição de rendição. Politicamente heterogênea, e essa heterogeneidade era uma fraqueza que os comandos discutiam apenas em privado. As divisões de campo veteranas, unidades com experiência acumulada em múltiplas frentes, com suboficiais que haviam passado anos em combate e com artilharia móvel própria, eram a minoria. A maioria das 36 divisões de infantaria destacadas na França eram unidades estáticas, concebidas para defender posições fixas e sem capacidade de reagir a um ataque em movimento. Nessas unidades abundavam veteranos com ferimentos que os desqualificavam para a frente oriental. Homens com pulmões danificados por gás, com membros amputados que usavam próteses, com lesões na coluna que os tornavam incapazes de marchar mais de 10 quilômetros. E junto a eles, recrutas de 16 e 17 anos sem qualquer experiência. O exército chamava essas formações, com fria burocracia, de batalhões de estômago e ouvido. Homens com úlceras, problemas digestivos crônicos ou surdez parcial eram agrupados em unidades separadas porque suas condições físicas os tornavam inadequados para servir ao lado de tropas saudáveis. Alguns desses batalhões eram formados quase integralmente por pacientes com dietas especiais ou aparelhos auditivos que dependiam de baterias entregues de forma irregular. Havia também um fator de fragilidade que os oficiais alemães discutiam apenas nos círculos mais reservados: a lealdade incerta de uma parte significativa dos homens sob seu comando. O exército alemão na França, em 1944, não era formado exclusivamente por alemães. Incluía Volksdeutsche, homens de ascendência germânica nascidos na Polônia, Romênia, Iugoslávia, países bálticos e União Soviética. Junto com recrutas forçados vindos da Alsácia, Lorena e Luxemburgo, territórios anexados ao Reich em 1940 e 1942. Muitos desses homens mal dominavam o alemão. Vários diziam compreendê-lo, mas respondiam em francês ou polonês quando o estresse tornava difícil o esforço cognitivo de operar em uma língua que não era a sua. Nas unidades com alta proporção de pessoal de origem não alemã, os suboficiais observavam com atenção especial qualquer sinal de desafeição. Não era paranoia. Antes do desembarque, vários soldados de origem polonesa e tcheca integrados nas unidades da Wehrmacht haviam desertado para se juntar à resistência francesa. Os comandos sabiam disso, registravam em seus relatórios internos e arquivavam. Existia também o grupo que os alemães chamavam de Ostlegionen, ou Osttruppen,
unidades formadas por ex-prisioneiros de guerra soviéticos que escolheram vestir o uniforme alemão, seja por convicção anticomunista, seja simplesmente para escapar dos campos de prisioneiros onde a mortalidade era devastadora. Esses batalhões, armênios, georgianos, azeris, cazaques, ucranianos, estavam equipados com armamento capturado de diferentes origens e tinham um valor de combate que seus próprios comandos alemães classificavam como marginal. No 84º Corpo da 84º, que defendia o setor da Normandia, esses batalhões do leste representavam aproximadamente um sexto do total de efetivos. Eram homens que, em muitos casos, não entendiam por que lutavam em um país estrangeiro sob uma bandeira que não era a deles, contra um inimigo que, em alguns casos, poderia oferecer-lhes liberdade como condição de rendição. Politicamente heterogênea, e essa heterogeneidade era uma fraqueza que os comandos discutiam apenas em privado. As divisões de campo veteranas, unidades com experiência acumulada em múltiplas frentes, com suboficiais que haviam passado anos em combate e com artilharia móvel própria, eram a minoria. A maioria das 36 divisões de infantaria destacadas na França eram unidades estáticas, concebidas para defender posições fixas e sem capacidade de reagir a um ataque em movimento. Nessas unidades abundavam veteranos com ferimentos que os desqualificavam para a frente oriental, homens com pulmões danificados por gás, com membros amputados que usavam próteses, com lesões na coluna que os tornavam incapazes de marchar mais de 10 quilômetros. E junto a eles, recrutas de 16 e 17 anos sem qualquer experiência. O exército chamava essas formações, com fria burocracia, de batalhões de estômago e ouvido. Homens com úlceras, problemas digestivos crônicos ou surdez parcial eram agrupados em unidades separadas porque suas condições físicas os tornavam inadequados para servir ao lado de tropas saudáveis. Alguns desses batalhões eram formados quase integralmente por pacientes com dietas especiais ou aparelhos auditivos que dependiam de baterias entregues de forma irregular. Havia também um fator de fragilidade que os oficiais alemães discutiam apenas nos círculos mais reservados: a lealdade incerta de uma parte significativa dos homens sob seu comando. O exército alemão na França, em 1944, não era formado exclusivamente por alemães. Incluía Volksdeutsche, homens de ascendência germânica nascidos na Polônia, Romênia, Iugoslávia, países bálticos e União Soviética. Junto com recrutas forçados vindos da Alsácia, Lorena e Luxemburgo, territórios anexados ao Reich em 1940 e 1942. Muitos desses homens mal dominavam o alemão. Vários diziam compreendê-lo, mas respondiam em francês ou polonês quando o estresse tornava difícil o esforço cognitivo de operar em uma língua que não era a sua. Nas unidades com alta proporção de pessoal de origem não alemã, os suboficiais observavam com atenção especial qualquer sinal de desafeição. Não era paranoia. Antes do desembarque, vários soldados de origem polonesa e tcheca integrados nas unidades da Wehrmacht haviam desertado para se juntar à resistência francesa. Os comandos sabiam disso, registravam em seus relatórios internos e arquivavam. Existia também o grupo que os alemães chamavam de Ostlegionen, ou Osttruppen, unidades formadas por ex-prisioneiros de guerra soviéticos que escolheram vestir o uniforme alemão, seja por convicção anticomunista, seja simplesmente para escapar dos campos de prisioneiros onde a mortalidade era devastadora. Esses batalhões, armênios, georgianos, azeris, cazaques, ucranianos, estavam equipados com armamento capturado de diferentes origens e tinham um valor de combate que seus próprios comandos alemães classificavam como marginal. No 84º Corpo da 84º, que defendia o setor da Normandia, esses batalhões do leste representavam aproximadamente um sexto do total de efetivos. Eram homens que, em muitos casos, não entendiam por que lutavam em um país estrangeiro sob uma bandeira que não era a deles, contra um inimigo que, em alguns casos, poderia oferecer-lhes liberdade como condição de rendição. Politicamente heterogênea, e essa heterogeneidade era o momento em que tudo começou.
Na madrugada de 6 de junho de 1944, a Normandia foi tomada por uma calma aparente na superfície, que escondia, abaixo dela, o maior movimento que o Canal da Mancha já havia conhecido. Desde as 23 horas do dia 5 de junho, uma cadeia de circunstâncias favorecia os aliados quase sistematicamente. A Luftwaffe havia destruído a maior parte das estações de radar costeiras francesas nas semanas anteriores. Na verdade, tinham sido os próprios aliados que as destruíram estrategicamente, eliminando o dobro de estações em setores que não eram a Normandia, para não revelar o verdadeiro objetivo. Sem radar operacional, os observadores alemães nos postos costeiros olhavam para a escuridão do canal sem qualquer sistema técnico capaz de detectar o que se aproximava. Apenas seus ouvidos, apenas seus olhos. E o Canal da Mancha, na noite de 5 para 6 de junho de 1944, estava coberto por nuvens baixas que reduziam a visibilidade a zero. O general Erwin Rommel tomou sua decisão de se ausentar com base em uma previsão meteorológica. A Zentralwetterdienst, o serviço meteorológico central alemão, havia previsto uma semana de tempestade sobre o canal, com ventos de força 7 e ondas de até 2 metros. Nessas condições, qualquer desembarque anfíbio seria impossível. Os barcos de desembarque iriam virar, as tropas chegariam à terra em um estado de incapacidade total e os planadores não poderiam operar. Rommel considerou que tinha tempo para viajar até Herrlingen, celebrar o aniversário de sua esposa Lucy em 6 de junho e visitar Hitler em Berchtesgaden no dia seguinte para solicitar controle operacional sobre a 12ª SS e a Panzerlehr. O meteorologista aliado, capitão de grupo James Stagg, da RAF, detectou uma janela de melhora de apenas 36 horas entre dois sistemas de tempestade. Os alemães não a viram. Essa diferença em uma previsão do tempo mudou o curso da história. O primeiro a notar algo anormal não foi nenhum oficial de inteligência nem operador de radar. Foi o tenente-general Joseph Reichert, comandante da 711 Divisão de Infantaria no setor a leste do estuário do Orne. Reichert havia estado conversando na sala de jantar dos oficiais até depois da meia-noite, um hábito que irritava seus superiores, mas que ele justificava como parte da moral da unidade. Quando finalmente se preparava para se deitar, ouviu um rumor que não combinava com a noite. Motores de avião, muitos, voando baixo entre as nuvens. Saiu para ver o que acontecia. Havia lua cheia entre as aberturas das nuvens e em uma dessas aberturas conseguiu distinguir vários aviões dando voltas sobre o prédio de seu posto de comando. Entrou correndo para pegar sua pistola e então ouviu o grito: "Paraquedistas!" As peças antiaéreas quádruplas de 20 milímetros abriram fogo. O oficial de operações transmitiu o alarme ao 84º Corpo enquanto Reichert tentava contatar o quartel-general em Rouen. As linhas telefônicas já estavam cortadas em vários pontos. Ao longo da frente, os primeiros minutos da madrugada foram uma sucessão de relatórios contraditórios e confusos. Os paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos EUA, juntamente com os da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, haviam sido lançados sobre uma área de operações de mais de 80 quilômetros quadrados. A dispersão causada pelas nuvens e pela navegação deficiente sobre terreno desconhecido foi tão grande que os alemães que os viram aterrissar recebiam relatórios de paraquedistas em locais que, em muitos casos, distavam 20 quilômetros uns dos outros. Era impossível reconstruir um quadro coerente da situação a partir dos quartéis. As patrulhas que saíam para investigar frequentemente não encontravam nada. Mensageiros enviados para restabelecer as comunicações desapareciam em estradas cheias de soldados inimigos que eles também não conseguiam localizar no mapa. O comandante do 84º Corpo, general Erich Marx, recebeu relatórios que situavam paraquedistas americanos ao sul de Carentan e ordenou que o único batalhão de reserva disponível, o Kampfgruppe do coronel Ernst Mayr, se dirigisse para lá. Às 3 horas da manhã, Mayr e seus granadeiros estavam na estrada na escuridão normanda, avançando em direção a um objetivo que, horas depois, se mostraria nunca ter existido nas coordenadas indicadas. 1944 estava coberto por nuvens baixas que reduziam a visibilidade a zero.
O general Erwin Rommel tomou sua decisão de se ausentar com base em uma previsão meteorológica. A Zentralwetterdienst, o Serviço Meteorológico Central Alemão, havia previsto uma semana de tempestade sobre o canal, com ventos de força 7 e ondas de até 2 metros. Nessas condições, qualquer desembarque anfíbio seria impossível. Os barcos de desembarque iriam virar, as tropas chegariam à terra em um estado de incapacidade total e os planadores não poderiam operar. Rommel considerou que tinha tempo para viajar até Herrlingen, celebrar o aniversário de sua esposa Lucy em 6 de junho e visitar Hitler em Berchtesgaden no dia seguinte para solicitar controle operacional sobre a 12ª SS e a Panzerlehr. O meteorologista aliado, capitão de grupo James Stagg, da RAF, detectou uma janela de melhora de apenas 36 horas entre dois sistemas de tempestade. Os alemães não a viram. Essa diferença em uma previsão do tempo mudou o curso da história. O primeiro a notar algo anormal não foi nenhum oficial de inteligência nem operador de radar. Foi o tenente-general Joseph Reichert, comandante da 711 Divisão de Infantaria no setor a leste do estuário do Orne. Reichert havia estado conversando na sala de jantar dos oficiais até depois da meia-noite, um hábito que irritava seus superiores, mas que ele justificava como parte da moral da unidade. Quando finalmente se preparava para se deitar, ouviu um rumor que não combinava com a noite. Motores de avião, muitos, voando baixo entre as nuvens. Saiu para ver o que acontecia. Havia lua cheia entre as aberturas das nuvens e em uma dessas aberturas conseguiu distinguir vários aviões dando voltas sobre o prédio de seu posto de comando. Entrou correndo para pegar sua pistola e então ouviu o grito: "Paraquedistas!" As peças antiaéreas quádruplas de 20 milímetros abriram fogo. O oficial de operações transmitiu o alarme ao 84º Corpo enquanto Reichert tentava contatar o quartel-general em Rouen. As linhas telefônicas já estavam cortadas em vários pontos. Ao longo da frente, os primeiros minutos da madrugada foram uma sucessão de relatórios contraditórios e confusos. Os paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos EUA, juntamente com os da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, haviam sido lançados sobre uma área de operações de mais de 80 km². A dispersão causada pelas nuvens e pela navegação deficiente sobre terreno desconhecido foi tão grande que os alemães que os viram aterrissar recebiam relatórios de paraquedistas em locais que, em muitos casos, distavam 20 quilômetros uns dos outros. Era impossível reconstruir um quadro coerente da situação a partir dos quartéis. As patrulhas que saíam para investigar frequentemente não encontravam nada. Mensageiros enviados para restabelecer as comunicações desapareciam em estradas cheias de soldados inimigos que eles também não conseguiam localizar no mapa. O comandante do 84º Corpo, general Erich Marx, recebeu relatórios que situavam paraquedistas americanos ao sul de Carentan e ordenou que o único batalhão de reserva disponível, o Kampfgruppe do coronel Ernst Mayr, se dirigisse para lá. Às 3 horas da manhã, Meyer e seus granadeiros estavam na estrada na escuridão normanda, avançando em direção a um objetivo que, horas depois, se mostraria nunca ter existido nas coordenadas indicadas. 1944 estava coberto por nuvens baixas que reduziam a visibilidade a zero. O general Erwin Rommel tomou sua decisão de se ausentar com base em uma previsão meteorológica. A Zentralwetterdienst, o Serviço Meteorológico Central Alemão, havia previsto uma semana de tempestade sobre o canal, com ventos de força 7 e ondas de até 2 metros. Nessas condições, qualquer desembarque anfíbio seria impossível. Os barcos de desembarque iriam virar, as tropas chegariam à terra em um estado de incapacidade total e os planadores não poderiam operar. Rommel considerou que tinha tempo para viajar até Herrlingen, celebrar o aniversário de sua esposa Lucy em 6 de junho e visitar Hitler em Berchtesgaden no dia seguinte para solicitar controle operacional sobre a 12ª SS e a Panzerlehr. O meteorologista aliado, capitão de grupo James Stagg, da RAF, detectou uma janela de melhora de apenas 36 horas entre dois sistemas de tempestade. Os alemães não a viram. Essa diferença em uma previsão do tempo mudou o curso da história. O primeiro a notar algo anormal não foi nenhum oficial
de inteligência nem operador de radar. Foi o tenente-general Joseph Reichert, comandante da 711 Divisão de Infantaria no setor a leste do estuário do Orne. Reichert havia estado conversando na sala de jantar dos oficiais até depois da meia-noite, um hábito que irritava seus superiores, mas que ele justificava como parte da moral da unidade. Quando finalmente se preparava para se deitar, ouviu um rumor que não combinava com a noite. Motores de avião, muitos, voando baixo entre as nuvens. Saiu para ver o que acontecia. Havia lua cheia entre as aberturas das nuvens, e em uma dessas aberturas conseguiu distinguir vários aviões dando voltas sobre o prédio de seu posto de comando. Entrou correndo para pegar sua pistola e então ouviu o grito: "Paraquedistas!" As peças antiaéreas quádruplas de 20 milímetros abriram fogo. O oficial de operações transmitiu o alarme ao 84º Corpo enquanto Reichert tentava contatar o quartel-general em Rouen. As linhas telefônicas já estavam cortadas em vários pontos. Ao longo da frente, os primeiros minutos da madrugada foram uma sucessão de relatórios contraditórios e confusos. Os paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos EUA, juntamente com os da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, haviam sido lançados sobre uma área de operações de mais de 80 quilômetros quadrados. A dispersão causada pelas nuvens e pela navegação deficiente sobre terreno desconhecido foi tão grande que os alemães que os viram aterrissar recebiam relatórios de paraquedistas em locais que, em muitos casos, distavam 20 quilômetros uns dos outros. Era impossível reconstruir um quadro coerente da situação a partir dos quartéis. As patrulhas que saíam para investigar frequentemente não encontravam nada. Mensageiros enviados para restabelecer as comunicações desapareciam em estradas cheias de soldados inimigos que eles também não conseguiam localizar no mapa. O comandante do 84º Corpo, general Eric Marks, recebeu relatórios que situavam paraquedistas americanos ao sul de Carentan e ordenou que o único batalhão de reserva disponível, o Kampfgruppe do coronel Ernst Mayr, se dirigisse para lá. Às 3 horas da manhã, Meyer e seus granadeiros estavam na estrada na escuridão normanda, avançando em direção a um objetivo que, horas depois, se mostraria nunca ter existido nas coordenadas indicadas. 1944 estava coberto por nuvens baixas que reduziam a visibilidade a zero. O general Erwin Rommel tomou sua decisão de se ausentar com base em uma previsão meteorológica. A Zentralwetterdienst, o serviço meteorológico central alemão, havia previsto uma semana de tempestade sobre o canal, com ventos de força 7 e ondas de até 2 metros. Nessas condições, qualquer desembarque anfíbio seria impossível. Os barcos de desembarque iriam virar, as tropas chegariam à terra em um estado de incapacidade total e os planadores não poderiam operar. Rommel considerou que tinha tempo para viajar até Herrlingen, celebrar o aniversário de sua esposa Lucy em 6 de junho e visitar Hitler em Berchtesgaden no dia seguinte para solicitar controle operacional sobre a 12ª SS e a Panzerlehr. O meteorologista aliado, capitão de grupo James Stagg, da RAF, detectou uma janela de melhora de apenas 36 horas entre dois sistemas de tempestade. Os alemães não a viram. Essa diferença em uma previsão do tempo mudou o curso da história. O primeiro a notar algo anormal não foi nenhum oficial de inteligência nem operador de radar. Foi o tenente-general Joseph Reichert, comandante da 711 Divisão de Infantaria no setor a leste do estuário do Orne. Reichert havia estado conversando na sala de jantar dos oficiais até depois da meia-noite, um hábito que irritava seus superiores, mas que ele justificava como parte da moral da unidade. Quando finalmente se preparava para se deitar, ouviu um rumor que não combinava com a noite. Motores de avião, muitos, voando baixo entre as nuvens. Saiu para ver o que acontecia. Havia lua cheia entre as aberturas das nuvens e em uma dessas aberturas conseguiu distinguir vários aviões dando voltas sobre o prédio de seu posto de comando. Entrou correndo para pegar sua pistola e então ouviu o grito: "Paraquedistas!" As peças antiaéreas quádruplas de 20 milímetros abriram fogo. O oficial de operações transmitiu o alarme ao 84º Corpo enquanto Reichert tentava contatar
o quartel-general em Rouen. As linhas telefônicas já estavam cortadas em vários pontos. Ao longo da frente, os primeiros minutos da madrugada foram uma sucessão de relatórios contraditórios e confusos. Os paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos EUA, juntamente com os da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, haviam sido lançados sobre uma área de operações de mais de 80 km². A dispersão causada pelas nuvens e pela navegação deficiente sobre terreno desconhecido foi tão grande que os alemães que os viram aterrissar recebiam relatórios de paraquedistas em locais que, em muitos casos, distavam 20 quilômetros uns dos outros. Era impossível reconstruir um quadro coerente da situação a partir dos quartéis. As patrulhas que saíam para investigar frequentemente não encontravam nada. Mensageiros enviados para restabelecer as comunicações desapareciam em estradas cheias de soldados inimigos que eles também não conseguiam localizar no mapa. O comandante do 84º Corpo, General Eric Marks, recebeu relatórios que situavam paraquedistas americanos ao sul de Carentan e ordenou que o único batalhão de reserva disponível, o Kampfgruppe do coronel Ernst Mayr, se dirigisse para lá. Às 3 horas da manhã, Mayr e seus granadeiros estavam na estrada na escuridão normanda, avançando em direção a um objetivo que, horas depois, se mostraria nunca ter existido nas coordenadas indicadas. 1944 estava coberto por nuvens baixas que reduziam a visibilidade a zero. O general Erwin Rommel tomou sua decisão de se ausentar com base em uma previsão meteorológica. A Zentralwetterdienst, o serviço meteorológico central alemão, havia previsto uma semana de tempestade sobre o canal, com ventos de força 7 e ondas de até 2 metros. Nessas condições, qualquer desembarque anfíbio seria impossível. Os barcos de desembarque iriam virar, as tropas chegariam à terra em um estado de incapacidade total e os planadores não poderiam operar. Rommel considerou que tinha tempo para viajar até Herrlingen, celebrar o aniversário de sua esposa Lucy em 6 de junho e visitar Hitler em Berchtesgaden no dia seguinte para solicitar controle operacional sobre a 12ª SS e a Panzerlehr. O meteorologista aliado, capitão de grupo James Stagg, da RAF, detectou uma janela de melhora de apenas 36 horas entre 2 sistemas de tempestade. Os alemães não a viram. Essa diferença em uma previsão do tempo mudou o curso da história. O primeiro a notar algo anormal não foi nenhum oficial de inteligência nem operador de radar. Foi o tenente-general Joseph Reichert, comandante da 711 Divisão de Infantaria no setor a leste do estuário do Orne. Reichert havia estado conversando na sala de jantar dos oficiais até depois da meia-noite, um hábito que irritava seus superiores, mas que ele justificava como parte da moral da unidade. Quando finalmente se preparava para se deitar, ouviu um rumor que não combinava com a noite. Motores de avião, muitos, voando baixo entre as nuvens. Saiu para ver o que acontecia. Havia lua cheia entre as aberturas das nuvens, e em uma dessas aberturas conseguiu distinguir vários aviões dando o dilúvio de aço às praias. Às 5 horas e 50 minutos da manhã de 6 de junho de 1944, o horizonte do Canal da Mancha se transformou em fogo. Dos encouraçados USS Texas, USS Arkansas, HMS Warspite, HMS Ramillies e do monitor HMS Roberts, juntamente com 20 cruzadores e 65 destroyers distribuídos em frente aos 5 setores de desembarque, centenas de canhões se voltaram para a terra firme e abriram fogo simultaneamente. Os projéteis de 380 milímetros do Warspite pesavam mais de 870 quilos. Ao atingir o alvo, levantavam colunas de terra, concreto e aço com 20 metros de altura. Mais de 38 mil foguetes foram lançados nos primeiros minutos sobre a faixa costeira. O ruído não era um som articulado. Era uma pressão que atravessava os corpos, comprimindo os pulmões e tornando impossível pensar com clareza. Nos bunkers, a poeira caía das paredes a cada detonação próxima. Os instrumentos vibravam sobre seus suportes e os homens se apertavam contra o concreto com os dentes cerrados, esperando que tudo parasse.
Dentro dos ninhos de resistência, os defensores tinham recebido instruções precisas: permanecer protegidos durante o bombardeio e não abrir fogo até que os soldados inimigos estivessem a 400 metros da costa. Era uma ordem taticamente sensata. Se expor durante o bombardeio naval era suicídio, e abrir fogo cedo demais alertava a artilharia dos destroyers, que poderia ajustar o tiro com precisão devastadora. A disciplina de fogo que os defensores de Omaha mantiveram nos primeiros minutos do desembarque foi um dos fatores que transformou aquela praia em um massacre. Quando as rampas dos barcos caíram, os alemães abriram fogo a partir de posições intactas, com linhas de tiro perfeitas, a distâncias que tornavam impossível errar. O bombardeio prévio tinha sido, em vários setores, muito menos eficaz do que os planejadores aliados esperavam. Em Omaha Beach, os bombardeiros B-17 da 8ª Força Aérea, que deveriam destruir os bunkers antes das 6h30, despejaram sua carga com atrasos de 30 segundos a 3 minutos, com medo de atingir suas próprias forças. Em um setor de praia onde a velocidade das nuvens baixas tornava impossível a observação visual direta, esse atraso significou que a maior parte das 13.000 bombas caiu até 3 quilômetros terra adentro, em campos vazios. Nenhum bunker foi destruído. As metralhadoras, os canhões antitanque, os morteiros e os ninhos de fogo da 352ª Divisão permaneceram completamente intactos. Os soldados que desceram pelas rampas dos barcos se depararam com um sistema defensivo que o bombardeio não havia tocado: Utah Beach. Na extremidade oeste, o desembarque da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se beneficiou de uma cadeia de erros que acidentalmente jogaram a favor deles. Um erro de navegação, atribuído a correntes mais fortes do que o calculado, desviou a primeira onda cerca de 1.800 metros ao sul do ponto previsto. Esse setor era precisamente um dos que havia recebido o bombardeio aéreo mais eficaz de toda a costa da Normandia. Os pilotos do 9º Bomber Command haviam descido a altitudes mais baixas do que as estipuladas, alcançando uma precisão incomum. As defesas alemãs nesse trecho estavam danificadas. O único ponto forte próximo era o ninho número 5, e a guarnição, elementos da 709ª Divisão Estática, havia perdido boa parte de sua capacidade de fogo antes da chegada do primeiro soldado americano. O capitão Arthur Junk, comandante do ninho número 5, observou impotente como 2 de seus bunkers de munição estavam em chamas antes do início do desembarque, como seu canhão antitanque fora destruído no bombardeio e como um de seus próprios soldados gritava que era preciso se render. Junk, que havia recebido a Cruz de Cavaleiro na frente oriental, não entrou em pânico. Ordenou manter as posições e pegou seu rifle. Quando o 8º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos desembarcou, foi recebido pelo fogo dos sobreviventes de Yankee. Mas a resistência já era irrelevante em termos táticos. Sem comunicações, sem artilharia, com vários de seus homens, incluindo um polonês e um tcheco, rendendo-se um a um em desespero, Yankee lançou seus 2 sinais combinados para chamar a artilharia de apoio. Ninguém respondeu. Seu mensageiro, enviado de bicicleta às baterias de apoio quando as comunicações foram cortadas, jazia morto em uma vala a menos de 1 quilômetro de distância, abatido por um paraquedista aliado. Quando um Sherman disparou sobre sua posição e Junk recuperou a consciência no chão, um soldado americano o arrastava para um bunker dizendo: "Calma, alemão!" Eram 8h30 da manhã. Junk era prisioneiro. A batalha de Utah Beach havia terminado para ele em 120 minutos. Durante o bombardeio e não abrir fogo até que os soldados inimigos estivessem a 400 metros da costa. Era uma ordem taticamente sensata. Se expor durante o bombardeio naval era suicídio, e abrir fogo cedo demais alertava a artilharia dos destroyers, que poderia ajustar o tiro com precisão devastadora. A disciplina de fogo que os defensores de Omaha mantiveram nos primeiros minutos do desembarque foi um dos fatores que transformou aquela praia em um massacre. Quando as rampas dos barcos caíram, os alemães abriram fogo a partir de posições intactas, com linhas de tiro perfeitas, a distâncias que tornavam impossível errar. O bombardeio prévio tinha sido, em vários setores, muito menos eficaz do que os planejadores aliados esperavam. Em Omaha Beach,
Os bombardeiros B-17 da 8ª Força Aérea, que deveriam destruir os bunkers antes das 6h30, despejaram sua carga com atrasos de 30 segundos a 3 minutos, com medo de atingir suas próprias forças. Em um setor de praia onde a velocidade das nuvens baixas tornava impossível a observação visual direta, esse atraso significou que a maior parte das 13.000 bombas caiu até 3 quilômetros terra adentro, em campos vazios. Nenhum bunker foi destruído. As metralhadoras, os canhões a MG-42 e o homem que não parava de atirar o WN-62 estava construído em uma encosta irregular de grama curta e arenito que descia em direção à borda dos penhascos. Os homens na posição podiam ver toda a praia com uma clareza impiedosa, a areia úmida e marrom, os obstáculos de aço espalhados na zona da maré, o rebentar das ondas e, além disso, os barcos se aproximando em linha. Heinrich Severloh, de 21 anos, nascido em Metzingen, a atual Eldingen, na Baixa Saxônia, não era um fanático. Segundo seu próprio relato posterior, ele não queria estar naquela guerra, não queria estar na França e não queria atirar com uma metralhadora contra rapazes de sua idade. Ele havia sido designado ao tenente Frerking como ordenança, um papel de assistente pessoal e mensageiro. Mas número WN-62, naquele dia, Frerking coordenava o fogo de artilharia a partir do bunker de comunicações, e Severloh era o único que permanecia na posição com a metralhadora. Quando as rampas frontais dos primeiros barcos caíram à frente da praia Easy Red, a metralhadora começou a disparar. As instruções eram claras: esperar até que os soldados tivessem a água até os joelhos para garantir que estavam na praia e não poderiam recuar. Franz Gockel, que observava de sua posição adjacente, descreveu assim: logo toda a praia se encheu de americanos. Muitos permaneceram deitados na areia, mas quando a água chegou, também tiveram que continuar se movendo. Nós os colocamos novamente sob fogo. Não podíamos entender por que aqueles que estavam sob a chuva de balas continuavam voltando, apesar de suas enormes perdas. Severloh atirou sem interrupção por horas. Apenas nos momentos em que os canos da MG-42 superaqueçam e precisassem ser resfriados, ele utilizava um fuzil Karabiner 98K para continuar mantendo o fogo. Um dos fuzis aqueceu tanto que o mecanismo ficou danificado e precisou ser substituído. Soldados que forneciam munição a partir de um bunker próximo mantiveram a cadeia de suprimento funcionando. A segunda metralhadora do WN-62 foi inutilizada no meio da manhã por fragmentos de granada. Severloh era o único operador em funcionamento em seu setor. Por volta das 10h12, uma mensagem de rádio transmitida das posições alemãs confirmou o que Severloh já suspeitava ao ouvir o silêncio ao seu redor. Apenas uma metralhadora permanecia ativa no WN-62. Era a dele. O momento mais perturbador daquela manhã, segundo suas memórias publicadas no ano 2000 sob o título WN-62, Erinnerungen an Omaha Beach, não foi atirar sem descanso por horas. Foi um único disparo. À frente de sua posição, atrás dos restos de 2 blocos de cimento de um antigo moinho de materiais de construção, abrigou-se um soldado americano que carregava um lança-chamas nas costas. Severloh o viu, mirou com o K-98 e atirou. A bala atravessou o capacete do soldado. Esse único tiro, entre os milhares que ele disparou naquele dia, ficou gravado em sua memória de uma forma que os demais não. Durante anos, o visitava em sonhos. Pior do que ver dezenas de homens caírem sob as rajadas da MG-42, dizia ele. Esse homem tinha um rosto. Por volta das 14 horas, Severloh avistou tanques Sherman se aproximando do oeste. A munição principal da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. Ele permaneceu no posto. Às 15 horas, o tenente Frerking, consciente de que os flancos haviam caído e que o WN-62 estava praticamente cercado, ordenou a retirada. Restavam 3 homens: Frerking, Severloh e um soldado cujo nome não foi registrado. Segundo o testemunho de Severloh, Frerking olhou para ele antes de ordenar que saísse primeiro. Apertou sua mão, olhou seriamente e disse para ter muito cuidado. Severloh obedeceu. Ele correu de crater em direção a Saint-Laurent. Esperou pelo tenente.
O tenente não chegou. Um tiro na cabeça em campo aberto. Frerking morreu durante a retirada. O soldado sem nome caiu mais tarde para o interior do território. Severloh atirou durante 9 horas um mínimo de 12.000 cartuchos com a MG-42 e cerca de 400 com o K-98. As estimativas sobre as baixas que ele causou, mesmo as mais conservadoras entre os historiadores, ultrapassam 1.000. Ele próprio, em uma entrevista concedida em 2004, declarou: "Definitivamente foram pelo menos 1.000 homens, muito provavelmente mais de 2.000. Mas eu não sei em quantos homens atirei. Foi horrível. Pensar nisso me dá vontade de vomitar." A metralhadora começou a disparar. As instruções eram claras: esperar até que os soldados tivessem a água até os joelhos para garantir que estavam na praia e não poderiam recuar. Franz Gockel, que observava de sua posição adjacente, descreveu assim: "Logo toda a praia se encheu de americanos. Muitos permaneceram deitados na areia, mas quando a água chegou, também tiveram que continuar se movendo. Nós os colocamos novamente sob fogo. Não podíamos entender por que aqueles que estavam sob a chuva de balas continuavam voltando, apesar de suas enormes perdas." Severloh atirou sem interrupção por horas. Apenas nos momentos em que os canos da MG-42 superaqueçam e precisassem ser resfriados, ele utilizava um fuzil Karabiner 98K para continuar mantendo o fogo. Um dos fuzis aqueceu tanto que o mecanismo ficou danificado e precisou ser substituído. Soldados que forneciam munição a partir de um bunker próximo mantiveram a cadeia de suprimento funcionando. A segunda metralhadora do WAT-N-62 foi inutilizada no meio da manhã por fragmentos de granada. Severloh era o único operador em funcionamento em seu setor. Por volta das 10h12, uma mensagem de rádio transmitida das posições alemãs confirmou o que Severloh já suspeitava ao ouvir o silêncio ao seu redor. Apenas uma metralhadora permanecia ativa no WN-62. Era a dele. O momento mais perturbador daquela manhã, segundo suas memórias publicadas no ano 2000 sob o título WN-62, Erinnerungen an Omaha Beach, não foi atirar sem descanso por horas. Foi um único disparo. À frente de sua posição, atrás dos restos de 2 blocos de cimento de um antigo moinho de materiais de construção, abrigou-se um soldado americano que carregava um lança-chamas nas costas. Severloh o viu, mirou com o K-98 e atirou. A bala atravessou o capacete do soldado. Esse único tiro, entre os milhares que ele disparou naquele dia, ficou gravado em sua memória de uma forma que os demais não. Durante anos, o visitava em sonhos. Pior do que ver dezenas de homens caírem sob as rajadas da MG-42, dizia ele. Esse homem tinha um rosto. Por volta das 14 horas, Severloh avistou tanques Sherman se aproximando do oeste. A munição principal da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. O comando adormecido. A reação alemã. Enquanto os homens nos ninhos de resistência lutavam sozinhos e sem reforços, a cadeia de comando alemã atravessava uma das crises mais graves da guerra. Não era apenas que Hitler dormia até às 9 da manhã. O problema era que todo o sistema estava projetado para se paralisar. O marechal de campo, Erwin Rommel, não estava em seu posto de comando no castelo de La Roche-Guyon. Ele havia viajado para Herrlingen, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa no dia 5 de junho e planejava visitar Hitler no dia seguinte para tentar obter controle operacional sobre a 12ª SS Panzer e a Panzerlehr. Quando foi informado por telefone às 6h30 da manhã de 6 de junho que o desembarque havia começado, iniciou imediatamente o retorno, mas quando chegou ao seu quartel-general, a janela crítica das primeiras horas já havia se fechado. O general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, havia convocado exercícios de guerra em Rennes para 6 de junho, uma simulação de resposta a uma invasão aliada, o que significa que grande parte de seus comandantes de divisão estavam a caminho de Rennes ou já na cidade quando o desembarque começou. O general Karl Wilhelm von Schlieben, da 7ª-109ª Divisão, e o general Wilhelm Falley, da 91ª Divisão Aerotransportada, estavam entre eles. Ambos deram meia volta ao receber os relatórios.
Faley não chegou. Ao retornar ao seu quartel-general próximo de Carentan, foi emboscado na estrada por paraquedistas americanos da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi lançado do veículo com ferimentos graves. Quando tentou alcançar sua pistola rastejando, um tenente americano o matou. O general Faley foi o primeiro general alemão a morrer na Normandia. O general Edgar Feuchtinger, comandante da 21ª Divisão Panzer, a única unidade blindada posicionada a uma distância razoável da costa, não estava em seu posto de comando naquela noite. Ele se encontrava com sua amante em Paris e não levava consigo nenhum rádio. Sua ausência contribuiu para aumentar a confusão já causada pela complexidade da cadeia de comando. A divisão ficou praticamente paralisada por horas, envolvida em pequenos combates contra paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, que haviam caído a leste do rio Orne, mas sem receber ordens claras para atacar as praias. Hitler acordou por volta das 8 horas da manhã. Quando foi informado sobre os desembarques, mostrou-se satisfeito, convencido de que aquilo era apenas um engodo e que o verdadeiro ataque ocorreria no Estreito de Calais. Declarou que havia chegado o momento de destruir os aliados no continente. Ele encarou a situação com calma. Só no início da tarde autorizou o movimento das divisões Panzer de reserva. Às 10h30, o general Erich Marx, comandante do 84º Corpo e oficial de maior patente, a quem os fatos haviam colocado no centro da crise, ordenou que a 21ª Divisão Panzer atacasse as posições britânicas nas praias. O superior direto da divisão, o próprio Feuchtinger, já de volta ao seu posto, anulou a ordem, argumentando que era necessária a autorização do Grupo de Exércitos B. Desencadeou-se uma cadeia de telefonemas entre Fritz Bayerlein, Dollmann e Marx sobre mover ou não os tanques à luz do dia. Bayerlein considerava uma loucura expor blindados à artilharia naval e aos caças-bombardeiros aliados para o que ainda acreditava ser um ataque secundário. A pau da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. Ele permaneceu. O comando adormecido. A reação alemã. Enquanto os homens nos ninhos de resistência lutavam sozinhos e sem reforços, a cadeia de comando alemã atravessava uma das crises mais graves da guerra. Não era apenas que Hitler dormia até às 9 da manhã. O problema era que todo o sistema estava projetado para se paralisar. O marechal de campo, Erwin Rommel, não estava em seu posto de comando no castelo de La Roche-Guyon. Ele havia viajado para Herrlingen, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa no dia 5 de junho e planejava visitar Hitler no dia seguinte para tentar obter controle operacional sobre a 12ª SS Panzer e a Panzer Lehr. Quando foi informado por telefone às 6h30 da manhã de 6 de junho que o desembarque havia começado, iniciou imediatamente o retorno, mas quando chegou ao seu quartel-general, a janela crítica das primeiras horas já havia se fechado. O general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, havia convocado exercícios de guerra em Rennes para 6 de junho, uma simulação de resposta a uma invasão aliada, o que significa que grande parte de seus comandantes de divisão estavam a caminho de Rennes ou já na cidade quando o desembarque começou. O general Karl Wilhelm von Schlieben, da 7ª-109ª Divisão, e o general Wilhelm Faley, da 91ª Divisão Aerotransportada, estavam entre eles. Ambos deram meia volta ao receber os relatórios. Faley não chegou. Ao retornar ao seu quartel-general próximo de Carentan, foi emboscado na estrada por paraquedistas americanos da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi lançado do veículo com ferimentos graves. Quando tentou alcançar sua pistola rastejando, um tenente americano o matou. O general Faley foi o primeiro general alemão a morrer na Normandia. O general Edgar Feuchtinger, comandante da 21ª Divisão Panzer, a única unidade blindada posicionada a uma distância razoável da costa, não estava em seu posto de comando naquela noite. Ele se encontrava com sua amante em Paris e não levava consigo nenhum rádio. Sua ausência contribuiu para aumentar a confusão já causada pela complexidade da cadeia de comando. A divisão ficou praticamente paralisada por horas,
envolvida em pequenos combates contra paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, que haviam caído a leste do rio Orne, mas sem receber ordens claras para atacar as praias. Hitler acordou por volta das 8 horas da manhã. Quando foi informado sobre os desembarques, mostrou-se satisfeito, convencido de que aquilo era apenas um engodo e que o verdadeiro ataque ocorreria no Estreito de Calais. Declarou que havia chegado o momento de destruir os aliados no continente. Ele encarou a situação com calma. Só no início da tarde autorizou o movimento das divisões Panzer de reserva. Às 10h30, o general Erich Marx, comandante do 84º Corpo e oficial de maior patente, a quem os fatos haviam colocado no centro da crise, ordenou que a 21ª Divisão Panzer atacasse as posições britânicas nas praias. O superior direto da divisão, o próprio Feuchtinger, já de volta ao seu posto, anulou a ordem, argumentando que era necessária a autorização do Grupo de Exércitos B. Desencadeou-se uma cadeia de telefonemas entre Fritz Bayerlein, Dollmann e Marx sobre mover ou não os tanques à luz do dia. Bayerlein considerava uma loucura expor blindados à artilharia naval e aos caças-bombardeiros aliados para o que ainda acreditava ser um ataque secundário. A pau da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. Ele permaneceu. O comando adormecido. A reação alemã. Enquanto os homens nos ninhos de resistência lutavam sozinhos e sem reforços, a cadeia de comando alemã atravessava uma das crises mais graves da guerra. Não era apenas que Hitler dormia até às 9 da manhã. O problema era que todo o sistema estava projetado para se paralisar. O marechal de campo, Erwin Rommel, não estava em seu posto de comando no castelo de La Roche-Guyon. Ele havia viajado para Herrlingen, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa no dia 5 de junho e planejava visitar Hitler no dia seguinte para tentar obter controle operacional sobre a 12ª SS Panzer e a Panzer Lehr. Quando foi informado por telefone às 6h30 da manhã de 6 de junho que o desembarque havia começado, iniciou imediatamente o retorno, mas quando chegou ao seu quartel-general, a janela crítica das primeiras horas já havia se fechado. O general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, havia convocado exercícios de guerra em Rennes para 6 de junho, uma simulação de resposta a uma invasão aliada, o que significa que grande parte de seus comandantes de divisão estavam a caminho de Rennes ou já na cidade quando o desembarque começou. O general Karl Wilhelm von Schlieben, da 7ª-109ª Divisão, e o general Wilhelm Falley, da 91ª Divisão Aerotransportada, estavam entre eles. Ambos deram meia volta ao receber os relatórios. Falley não chegou. Ao retornar ao seu quartel-general próximo de Carentan, foi emboscado na estrada por paraquedistas americanos da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi lançado do veículo com ferimentos graves. Quando tentou alcançar sua pistola rastejando, um tenente americano o matou. O general Falley foi o primeiro general alemão a morrer na Normandia. O general Edgar Feuchtinger, comandante da 21ª Divisão Panzer, a única unidade blindada posicionada a uma distância razoável da costa, não estava em seu posto de comando naquela noite. Ele se encontrava com sua amante em Paris e não levava consigo nenhum rádio. Sua ausência contribuiu para aumentar a confusão já causada pela complexidade da cadeia de comando. A divisão ficou praticamente paralisada por horas, envolvida em pequenos combates contra paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, que haviam caído a leste do rio Orne, mas sem receber ordens claras para atacar as praias. Hitler acordou por volta das 8 horas da manhã. Quando foi informado sobre os desembarques, mostrou-se satisfeito, convencido de que aquilo era apenas um engodo e que o verdadeiro ataque ocorreria no Estreito de Calais. Declarou que havia chegado o momento de destruir os aliados no continente. Ele encarou a situação com calma. Só no início da tarde autorizou o movimento das divisões Panzer de reserva. Às 10h30, o general Erich Marx, comandante do 84º Corpo e oficial de maior patente, a quem os fatos haviam colocado no centro da crise, ordenou que a 21ª Divisão Panzer
atacasse as posições britânicas nas praias. O superior direto da divisão, o próprio Feuchtinger, já de volta ao seu posto, anulou a ordem, argumentando que era necessária a autorização do grupo de exércitos B. Desencadeou-se uma cadeia de telefonemas entre Fritz Bayerlein, Dollmann e Marx sobre mover ou não os tanques à luz do dia. Bayerlein considerava uma loucura expor blindados à artilharia naval e aos caças-bombardeiros aliados para o que ainda acreditava ser um ataque secundário. A pau da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. Ele permaneceu. O comando adormecido. A reação alemã. Enquanto os homens nos ninhos de resistência lutavam sozinhos e sem reforços, a cadeia de comando alemã atravessava uma das crises mais graves da guerra. Não era apenas que Hitler dormia até às 9 da manhã. O problema era que todo o sistema estava projetado para se paralisar. O marechal de campo, Erwin Rommel, não estava em seu posto de comando no castelo de La Roche-Guyon. Ele havia viajado para Herrlingen, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa no dia 5 de junho e planejava visitar Hitler no dia seguinte para tentar obter controle operacional sobre a 12ª SS Panzer e a Panzerlehr. Quando foi informado por telefone às 6h30 da manhã de 6 de junho que o desembarque havia começado, iniciou imediatamente o retorno, mas quando chegou ao seu quartel-general, a janela crítica das primeiras horas já havia se fechado. O general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, havia convocado exercícios de guerra em Rennes para 6 de junho, uma simulação de resposta a uma invasão aliada, o que significa que grande parte de seus comandantes de divisão estavam a caminho de Rennes ou já na cidade quando o desembarque começou. O general Karl Wilhelm von Schlieben, da 7ª Centésima Nona Divisão, e o general Wilhelm Falley, da 91ª Divisão Aerotransportada, estavam entre eles. Ambos deram meia volta ao receber os relatórios. Falley não chegou. Ao retornar ao seu quartel-general próximo de Carentan, foi emboscado na estrada por paraquedistas americanos da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi lançado do veículo com ferimentos graves. Quando tentou alcançar sua pistola rastejando, um tenente americano o matou. O general Falley foi o primeiro general alemão a morrer na Normandia. O general Edgar Feuchtinger, comandante da 21ª Divisão Panzer, a única unidade blindada posicionada a uma distância razoável da costa, não estava em seu posto de comando naquela noite. Ele se encontrava com sua amante em Paris e não levava consigo nenhum rádio. Sua ausência contribuiu para aumentar a confusão já causada pela complexidade da cadeia de comando. A divisão ficou praticamente paralisada por horas, envolvida em pequenos combates contra paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, que haviam caído a leste do rio Orne, mas sem receber ordens claras para atacar as praias. Hitler acordou por volta das 8 horas da manhã. Quando foi informado sobre os desembarques, mostrou-se satisfeito. Convencido de que aquilo era apenas um engodo e que o verdadeiro ataque ocorreria no Estreito de Calais, declarou que havia chegado o momento de destruir os aliados no continente. Ele encarou a situação com calma. Só no início da tarde autorizou o movimento das divisões Panzer de reserva. Às 10h30, o general Erich Marx, comandante do 84º Corpo e oficial de maior patente, a quem os fatos haviam colocado no centro da crise, ordenou que a 21ª Divisão Panzer atacasse as posições britânicas nas praias. O superior direto da divisão, o próprio Feuchtinger, já de volta ao seu posto, anulou a ordem, argumentando que era necessária a autorização do grupo de exércitos B. Desencadeou-se uma cadeia de telefonemas entre Fritz Bayerlein, Dollmann e Marx sobre mover ou não os tanques à luz do dia. Bayerlein considerava uma loucura expor blindados à artilharia naval e aos caças-bombardeiros aliados para o que ainda acreditava ser um ataque secundário. A pau da MG-42 estava quase esgotada e ele continuou disparando com projéteis traçadores. Pouco depois, uma explosão atingiu sua posição e o feriu no rosto. Ele permaneceu. O comando adormecido. A reação alemã.
Enquanto os homens nos ninhos de resistência lutavam sozinhos e sem reforços, a cadeia de comando alemã atravessava uma das crises mais graves da guerra. Não era apenas que Hitler dormia até às 9 da manhã. O problema era que todo o sistema estava projetado para se paralisar. O marechal de campo, Erwin Rommel, não estava em seu posto de comando no castelo de La Roche-Guyon. Ele havia viajado para Herrlingen, na Alemanha, para comemorar o aniversário de sua esposa no dia 5 de junho e planejava visitar Hitler no dia seguinte para tentar obter controle operacional sobre a 12ª SS Panzer e a Panzerlehr. Quando foi informado por telefone às 6h30 da manhã de 6 de junho que o desembarque havia começado, iniciou imediatamente o retorno, mas quando chegou ao seu quartel-general, a janela crítica das primeiras horas já havia se fechado. O general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, havia convocado exercícios de guerra em Rennes para 6 de junho, uma simulação de resposta a uma invasão aliada, o que significa que grande parte de seus comandantes de divisão estavam a caminho de Rennes ou já na cidade quando o desembarque começou. O general Karl Wilhelm von Schlieben, da 7ª-109ª Divisão, e o general Wilhelm Falley, da 91ª Divisão Aerotransportada, estavam entre eles. Ambos deram meia volta ao receber os relatórios. Falley não chegou. Ao retornar ao seu quartel-general próximo de Carentan, foi emboscado na estrada por paraquedistas americanos da 82ª Divisão Aerotransportada. Foi lançado do veículo com ferimentos graves. Quando tentou alcançar sua pistola rastejando, um tenente americano o matou. O general Falley foi o primeiro general alemão a morrer na Normandia. O general Edgar Feuchtinger, comandante da 21ª Divisão Panzer, a única unidade blindada posicionada a uma distância razoável da costa, não estava em seu posto de comando naquela noite. Ele se encontrava com sua amante em Paris e não levava consigo nenhum rádio. Sua ausência contribuiu para aumentar a confusão já causada pela complexidade da cadeia de comando. A divisão ficou praticamente paralisada por horas, envolvida em pequenos combates contra paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, que haviam caído a leste do rio Orne, mas sem receber ordens claras para atacar as praias. Hitler acordou por volta das 8 horas da manhã. Quando foi informado sobre os desembarques, mostrou-se satisfeito, convencido de que aquilo era apenas As crianças de Hitler, a 12ª SS em combate. Em 7 de junho de 1944, quando os primeiros elementos da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend chegaram à frente da Normandia, ninguém no lado aliado sabia exatamente o que se aproximava. A divisão era formada em sua maioria por jovens de 17 a 18 anos, recrutados das fileiras da juventude hitlerista. Seus comandos superiores vinham da primeira SS Panzer Leibstandarte, veteranos do leste com anos de combate nas costas. A combinação era deliberada, fanatismo ideológico cultivado desde a infância, junto a uma estrutura de comando formada nos campos de extermínio da Frente Soviética. O treinamento seguiu o lema imposto diretamente de Berlim: flexíveis como o couro, resistentes como o aço Krupp, leves como galgos. Nenhum exercício em quartéis. Todo o treinamento em condições reais de combate. Foi-lhes incutida lealdade incondicional à missão, desprezo à dor e vontade de sacrifício como virtude suprema. Para muitos desses rapazes que chegaram à Normandia em junho de 1944, a guerra era a única forma de vida que haviam conhecido intensamente. Seu comandante era o Standartenführer Fritz Witt, de 35 anos, condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Acompanhava o Kurt Meyer, um oficial de 33 anos apelidado de Panzer Meyer por sua agressividade tática, que comandava o regimento de reconhecimento. Meyer era conhecido na divisão por sua capacidade de arrastar os homens para o combate pela força de sua personalidade, e entre seus soldados circulava a convicção de que ele era invulnerável. Em 7 de junho, as forças britânicas tentaram pela primeira vez avançar em direção a Caen a partir das cabeças de praia. Foram detidas. Em 8 de junho tentaram novamente, detidas. Em 11 de junho, a 51ª Divisão de Infantaria Escocesa, Highland, atacou ao sul de Rambil com o objetivo de chegar a Seton Norin.
Após 2 dias de combates nos Sebes, os escoceses foram obrigados a recuar com pesadas baixas. Os caças-bombardeiros aliados, os Typhoon britânicos e os P-47 americanos, que os alemães chamavam de Jabos, perseguiam impiedosamente qualquer movimento nas estradas. Os soldados da Hitlerjugend os apelidaram de os Insetos Furiosos. Do ar, os pilotos aliados os chamavam de a Divisão Infantil e faziam apostas sobre se o fanatismo juvenil resistiria ao constante assédio aéreo. Resistiu, e mais. Os Hitlerjugend combatiam nos bocages normandos, aquela rede labiríntica de campos estreitos separados por muros vegetais de até 2 metros de altura, com uma ferocidade que surpreendeu até os veteranos. De posições camufladas entre os Sebes, eles empregavam Panzerfaust, metralhadoras MG-42 e artilharia antitanque em emboscadas que transformavam cada tentativa de avanço aliado em uma armadilha mortal. Muitos de seus oficiais ficaram impressionados com os próprios homens que comandavam. Resistiam sob fogo como se tivessem anos de experiência em combate. Em 14 de junho de 1944, um ataque naval britânico atingiu perto do posto de comando da divisão em Venizel. Fritz Witt foi atingido no rosto por estilhaços e morreu instantaneamente junto a um de seus oficiais. A notícia causou profundo choque na unidade. Witt foi enterrado com honras militares no cemitério de Champigny-sur-Marne. O comando passou para Kurt Meyer, que aos 33 anos tornou-se o general mais jovem do exército alemão. Ao final da campanha da Normandia, a Hitlerjugend havia sofrido cerca de 60% de baixas. Os aliados a consideraram a força mais temida que enfrentaram na França. As crianças de Hitler, a 12ª SS em combate. Em 7 de junho de 1944, quando os primeiros elementos da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend chegaram à frente da Normandia, ninguém no lado aliado sabia exatamente o que se aproximava. A divisão era formada em sua maioria por jovens de 17 a 18 anos, recrutados das fileiras da juventude hitlerista. Seus comandos superiores vinham da primeira SS Panzer Leibstandarte, veteranos do leste com anos de combate nas costas. A combinação era deliberada, fanatismo ideológico cultivado desde a infância, junto a uma estrutura de comando formada nos campos de extermínio da Frente Soviética. O treinamento seguiu o lema imposto diretamente de Berlim: flexíveis como o couro, resistentes como o aço Krupp, leves como galgos. Nenhum exercício em quartéis. Todo o treinamento em condições reais de combate. Foi-lhes incutida lealdade incondicional à missão, desprezo à dor e vontade de sacrifício como virtude suprema. Para muitos desses rapazes que chegaram à Normandia em junho de 1944, a guerra era a única forma de vida que haviam conhecido intensamente. Seu comandante era o Standartenführer Fritz Witt, de 35 anos, condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Acompanhava-o Kurt Meyer, um oficial de 33 anos apelidado de Panzer Meyer por sua agressividade tática, que comandava o regimento de reconhecimento. Meyer era conhecido na divisão por sua capacidade de arrastar os homens para o combate pela força de sua personalidade, e entre seus soldados circulava a convicção de que ele era invulnerável. Em 7 de junho, as forças britânicas tentaram pela primeira vez avançar em direção a Caen a partir das cabeças de praia. Foram detidas. Em 8 de junho tentaram novamente, detidas. Em 11 de junho, a 51ª Divisão de Infantaria Escocesa, Highland, atacou ao sul de Rambil com o objetivo de chegar a Seton Norin. Após 2 dias de combates nos Sebes, os escoceses foram obrigados a recuar com pesadas baixas. Os caças-bombardeiros aliados, os Typhoon britânicos e os P-47 americanos, que os alemães chamavam de Jabos, perseguiam impiedosamente qualquer movimento nas estradas. Os soldados da Hitlerjugend os apelidaram de os Insetos Furiosos. Do ar, os pilotos aliados os chamavam de a Divisão Infantil e faziam apostas sobre se o fanatismo juvenil resistiria ao constante assédio aéreo. Resistiu, e mais. Os Hitlerjugend combatiam nos bocages normandos, aquela rede labiríntica de campos estreitos separados por muros vegetais de até 2 metros de altura,
com uma ferocidade que surpreendeu até os veteranos. De posições camufladas entre os SEBs, eles empregavam Panzerfaust, metralhadoras MG-42 e artilharia antitanque em emboscadas que transformavam cada tentativa de avanço aliado em uma armadilha mortal. Muitos de seus oficiais ficaram impressionados com os próprios homens que comandavam. Resistiam sob fogo como se tivessem anos de experiência em combate. Em 14 de junho de 1944, um ataque naval britânico atingiu perto do posto de comando da divisão em Venizel. Fritz Witt foi atingido no rosto por estilhaços e morreu instantaneamente junto a um de seus oficiais. A notícia causou profundo choque na unidade. Witt foi enterrado com honras militares no cemitério de Champigny-sur-Marne. O comando passou para Kurt Meyer, que aos 33 anos tornou-se o general mais jovem do exército alemão. Ao final da campanha da Normandia, a Hitlerjugend havia sofrido cerca de 60% de baixas. Os aliados a consideraram a força mais temida que enfrentaram na França. As crianças de Hitler, a 12ª SS em combate. Em 7 de junho de 1944, quando os primeiros elementos da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend chegaram à frente da Normandia, ninguém no lado aliado sabia exatamente o que se aproximava. A divisão era formada em sua maioria por jovens de 17 a 18 anos, recrutados das fileiras da juventude hitlerista. Seus comandos superiores vinham da primeira SS Panzer Leibstandarte, veteranos do leste com anos de combate nas costas. A combinação era deliberada, fanatismo ideológico cultivado desde a infância, junto a uma estrutura de comando formada nos campos de extermínio da Frente Soviética. O treinamento seguiu o lema imposto diretamente de Berlim: flexíveis como o couro, resistentes como o aço Krupp, leves como galgos. Nenhum exercício em quartéis. Todo o treinamento em condições reais de combate. Foi-lhes incutida lealdade incondicional à missão, desprezo à dor e vontade de sacrifício como virtude suprema. Para muitos desses rapazes que chegaram à Normandia em junho de 1944, a guerra era a única forma de vida que haviam conhecido intensamente. Seu comandante era o Standartenführer Fritz Witt, de 35 anos, condecorado com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Acompanhava o Kurt Meyer, um oficial de 33 anos apelidado de Panzer Meyer por sua agressividade tática, que comandava o regimento de reconhecimento. Meyer era conhecido na divisão por sua capacidade de arrastar os homens para o combate pela força de sua personalidade, e entre seus soldados circulava a convicção de que ele era invulnerável. Em 7 de junho, as forças britânicas tentaram pela primeira vez avançar em direção a Caen a partir das cabeças de praia. Foram detidas. Em 8 de junho tentaram novamente, detidas. Em 11 de junho, a 51ª Divisão de Infantaria Escocesa, Highland, atacou ao sul de Rambil com o objetivo de chegar a Seton Norin. Após 2 dias de combates nos SEBs, os escoceses foram obrigados a recuar com pesadas baixas. Os caças-bombardeiros aliados, os Typhoon britânicos e os P-47 americanos, que os alemães chamavam de Jabos, perseguiam impiedosamente qualquer movimento nas estradas. Os soldados da Hitlerjugend os apelidaram de os Insetos Furiosos. Do ar, os pilotos aliados os chamavam de a Divisão Infantil e faziam apostas sobre se o fanatismo juvenil resistiria ao constante assédio aéreo. Resistiu, e mais. Os Hitlerjugend combatiam nos bocages normandos, aquela rede labiríntica de campos estreitos separados por muros vegetais de até 2 metros de altura, com uma ferocidade que surpreendeu até os veteranos. De posições camufladas entre os SEBs, eles empregavam Panzerfaust, metralhadoras MG-42 e artilharia